Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Jaqueline Cavalcante, astróloga e terapeuta holística. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal. Aqui eu falo sobre astrologia, falo sobre terapias holísticas e também sobre espiritualidade. E no vídeo dessa semana eu quero falar sobre Saturno. Sim, porque crescer dói. Saturno é um arquétipo, é um planeta, um princípio psicológico que fala sobre como a gente deve amadurecer na nossa vida terrena. Ele vai representar karmas, ele é o deus do tempo, mas ele é o deus das responsabilidades, dos compromissos e das grandes colheitas. Eu tenho um vídeo que eu já contei aqui sobre os Saturnos em cada signo, em cada casa, mas eu quero explicar hoje, neste conteúdo em si, como esse planeta do tempo pode nos auxiliar nos momentos difíceis. Sim, todos nós dentro do nosso mapa nós temos um Saturno num signo. Ele está representando também uma casa que vai ser uma área onde a gente pode encontrar certas dificuldades, certas limitações, porém que devem ser sim assistidas, cuidadas, onde a gente tem que se desenvolver também. Existe um grande chamado da alma para a área onde a gente tem o nosso Saturno. A astrologia kármica estuda muito o Saturno, fala sobre débitos e pendências de vidas passadas e que existem responsabilidades e compromissos que você deve assumir nessa vida. Vamos entender Saturno. Bom, primeiro que Saturno, ele representa o deus do tempo. Ele era Cronos na mitologia, ou seja, o Saturno ele vai falar sobre a gente desenvolver e amadurecer conforme o tempo ele vai passando. Então é normal nós enfrentarmos certas dificuldades, algumas limitações com Saturno. Ele é aquele pai castrador, ele é aquele grande não da vida. Por isso que ele é sinônimo de frustrações, de algumas inseguranças, de alguns medos. Por quê? Porque Saturno ele não vai te dar tudo de mão beijada. Ele vai te desafiar para que você cresça e mereça aquilo ali. Ele traz grandes vitórias e recompensas, mas para isso você tem que ser mestre, sábio e ser merecedor disso. Se fosse fácil, né, nós não estaremos aqui todos encarnados na terceira dimensão, na Terra, e Saturno, ele representa a Terra, a matéria. Então ele é um planeta que vai falar sobre os nossos karmas materiais. Então se quem tem desafio aí dentro dos relacionamentos, quem tem karma de casamento, quem tem karma com família, quem tem karma, enfim, com filhos, com trabalho, com dinheiro, o Saturno ele pode representar isso sim. Mas a gente entender que karma é simplesmente uma lei de ação e reação. Se eu cometi algo em outras vidas e eu tenho que me corrigir nessa, é onde entra a lei do karma, a lei do retorno. Então Saturno ele não vem como uma punição, ele vem como uma lapidação. Se você cometeu um erro em outros tempos, em outras vidas ou até então nessa vida, ele te dá chance para que você se melhore, para que você se corrija, seja responsável por si mesmo. Então, Saturno ele é o planeta do tempo, ele é o princípio da maturidade, ele é os limites, o mestre da astrologia. Ele nos ajuda a construir uma vida com bases sólidas e não uma vida baseada em ilusões. Saturno nos ajuda a viver uma vida alinhada com o nosso propósito, tá? Primeiro, Saturno ele não tira nada de você. Ele simplesmente vai remover aquilo que não tem raiz. Tudo que é superficial, tudo que é supérfluo na sua vida, Saturno ele vem e ele tira de você. Ele cobra de você maturidade e seriedade. Ele fala que você tem que ser adulto em alguns momentos. Saturno, para a astrologia, ele é conhecido por ser o arquiteto da alma. Então, ele não vai construir nada nas pressas. Não existe nada que você possa construir que seja rápido, que vai durar muito tempo. Se você entra num prédio, você acabou de comprar um prédio, enfim, você comprou um apartamento, não tem como você querer que fique pronto em 3 meses ou em 6 meses. Um edifício grande, com estrutura, que vai ser seguro para você, para sua família e para os outros moradores, necessita de tempo para ser construído. Então Saturno, ele fala sobre isso. Tudo precisa ter uma base sólida e para isso levará tempo. As coisas não acontecem de forma rápida na energia saturnina. Se você tem um Saturno forte dentro do seu mapa, você sabe muito bem que as coisas não vêm no seu tempo. E Saturno,
a dor que ele nos traz é de nos tirarmos da ilusão. Saturno, ele tira você da ilusão e ele te leva para a verdade. E como que a gente gosta de se iludir? Como que a gente gosta de criar as nossas fantasias? Só que aí Saturno vem e diz assim, olha, você está vivendo baseado em mentiras. Então, ele vem como um ser que vai te desafiar, mas ele vai te trazer uma vitória muito grande também, porque ele vai te trazer a verdade. Você poder enxergar as coisas, você transformar dor em sabedoria. Por isso que nos ciclos de Saturno, quando a gente passa por desafios no Saturno dentro do nosso mapa, a gente passa por algumas dificuldades. Mas nós precisamos entender qual que é o significado dessas dificuldades. Existe uma frase de Buda que diz que a dor ela é inevitável, mas o sofrimento que é opcional. Então, desde que a gente nasce, a gente já passa pelo processo de sentir dor. Para nascer, nós sentimos dor. Primeiro, a mãe sente a dor com as contrações, o trabalho de parto, o esforço físico que ela tem para parir um bebê. Ela já está passando pela dor. E o bebê também, né? Saindo de um local seguro, do paraíso, é onde ele está quentinho, tá confortável, e aí quando o bebê ele nasce para o mundo, ele tem que enfrentar o frio, ele tem que respirar por si próprio, ele já não se nutre mais do que a mãe tá passando através do cordão umbilical, e isso é uma dor sim. Por isso que a nossa primeira experiência com Saturno é no nosso parto, é nessa separação que a gente tem de algo conectado a nós, que é a nossa mãe, né, a nossa primeira morada, a nossa casa, e a gente começa a habitar um corpo físico. Então vamos sentir fome, vamos sentir frio, vamos sentir calor, vamos sentir sozinho, vamos sentir várias emoções que a gente não sentia no útero da nossa mãe. Então a primeira experiência de Saturno é o nascimento. E aí, o que acontece? Na infância, né, nós já temos os primeiros ciclos de Saturno também do nosso mapa. Então, na infância, do nascimento até os 7 anos, né, a gente está passando pela fase de explorar, de conhecer. Então, um exemplo, a criança ela quer brincar. Saturno ele vai virar e vai falar assim, olha, você pode brincar, mas existe tempo para tudo. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de comer, agora é hora de dormir. Então, os primeiros limites nos é colocado na infância. As primeiras figuras de autoridade da nossa vida são colocadas quando a gente é pequeno. E aí, a primeira quadratura de Saturno é aos 7 anos de idade. É onde a criança, ela sai, né, daquela fase do bebezinho e ela já começa a entrar numa fase de amadurecimento. Por isso que aos 7 anos, a criança, ela já perde todos os dentes de leite, já começa, né, a criar os seus próprios dentes sólidos. Ela já começa a ser avaliada na escola, começa um processo de alfabetização. Então aí ela já sai daquele mundo infantil e ela já começa a entender que ela tem responsabilidades, que ela tem compromisso, que ela tem horário para chegar na escola, ela tem horário para sair. Então é aos 7 anos que a gente tem o nosso primeiro, né, a primeira quadratura de Saturno, um primeiro momento onde a gente vai começar a enxergar a vida com esse olhar de seriedade e de maturidade. Depois nós temos dos 7 aos 14 anos, né? Nós temos a oposição de Saturno. Nesse período é o período da adolescência. Então aí a gente já começa a lidar com figuras de autoridade. Os nãos que a gente vai recebendo dos nossos pais, os nãos que a gente recebe da própria comunidade, dentro da escola, por exemplo, existe a vida social. A nossa primeira vida social foi na escola. Desde que a gente entrou na escola, fez as nossas amizades ali, a gente está vivendo um contexto social. E é ali que a gente já começa a viver algumas limitações. Entre grupinhos que se relacionam com algumas pessoas, outros não. Existem professores que são mais acolhedores, existem professores que são mais duros. Na adolescência a gente já começa a enfrentar mais os nossos pais, então a gente já começa a ouvir mais os nãos dele. E aí é aos 14 anos que a gente já começa a criar identidade. Então nós começamos a ter conflitos internos também. Nós temos que começar a respeitar regras aos 14 anos. Depois, né, com 21 anos, nós temos a segunda quadratura de Saturno. É onde a gente já começa a perceber que o peso das nossas escolhas
tem uma grande responsabilidade nisso. Nós já começamos a pensar no nosso futuro, na nossa carreira. É com 21 anos que você começa a pensar e começa a decidir sobre qual carreira você quer seguir. Então, Saturno, ele tá ali nessa segunda quadratura, aos 21, como quem diz assim, olha, pense muito bem o que você quer fazer da sua vida. Onde você quer ir, com quem você quer se relacionar, observa os seus amigos, observa, o que você está sendo hoje, como que você está se comportando agora, porque lá na frente isso vai ter uma grande consequência, vai ter um peso, você vai colher algo lá na frente. Então, é aos 21 anos que a gente vai começando a se tornar adulto. Nós temos que realmente pesar as nossas decisões, pensar 2, 3 vezes antes de agir, E é uma fase onde a gente começa a se tornar adulto para a astrologia, porém, é somente no primeiro retorno de Saturno, que é entre 28 e 30 anos, que aí funciona como um rito de passagem. É aí que a gente já começa a quebrar padrões imaturos. É com 30 anos, que a gente já se torna adulto para a astrologia de fato. A nossa vida, ela tem que ser sólida. Então, tudo que a gente veio construindo, dos 7, 14, 21 até os 30 anos, chega a 30 anos, existe um marco, um momento de crescimento, um momento onde a gente pode sair da casa dos pais, um momento onde pode ter um casamento, onde você pode ter uma promoção na sua empresa, um momento onde tem uma virada de chave. É aos 30 anos que a gente se sente seguro e forte o suficiente, entendendo que liberdade exige, disciplina. Então, é com 30 anos que grandes colheitas elas vêm na nossa vida, Saturno sempre ali cobrando a gente também, pedindo responsabilidade, pedindo compromisso. E ele também entende que nós temos um tempo para amadurecer. Então, no signo que você tem Saturno, em especial esse signo ele vai falar como você pode amadurecer. Como que você vai lidar com esses amadurecimentos? Então, olhe para o seu Saturno no seu mapa, veja qual é o signo que ele tem, quais são as dificuldades que você tem naquela área. Por quê? Porque aquelas dificuldades são as que você tem que desenvolver, tem que olhar, tem que se trabalhar. A casa que você tem o Saturno, em especial, vai ser naquela área que você tem um grande propósito, uma grande missão espiritual. Bom, nós temos uma segunda quadratura de Saturno, que é entre os 36 e aos 37 anos, tá? Aqui, Saturno ele já está pedindo para você crescer emocionalmente. Você já cresceu, você já se tornou um adulto, ok. Mas aos 36 e aos 37, você tem que começar a revisar, os seus relacionamentos. Você tem que revisar o seu trabalho. Você tem que começar a se perguntar se é isso que você quer ao longo da vida. Aos 36 e aos 37 anos, Saturno ele vai falar sobre o que é ego, o que são desejos que vêm do ego e o que são os desejos da alma. Então, é aos 36 e 37 anos que a gente já começa a pensar em propósito, em algo além da matéria. E aí, nós temos a segunda posição de Saturno, que é entre 58 e 60 anos de idade. Neste momento é onde a gente já tem um momento de grande colheita de tudo que a gente já vem feito, já veio colhendo e plantando durante toda uma vida. Então é perto dos 60 anos que a gente pode mudar de emprego. Os filhos saem de casa, então se você já é avô e vó, pode ser o momento onde você vai ter que começar a cuidar mais de você. É aos 60 anos que muitas pessoas começam a se aposentar, outras abrem o seu próprio negócio, pensam numa transição de carreira. Então, com 60 anos, Saturno ele vem como quem diz assim, agora você vai receber uma grande colheita por tudo que você tem feito durante toda a sua vida. Mas, ele vai te perguntar, Você soube se transformar? Você soube se adaptar às mudanças? Você viveu as transformações necessárias? Você desapegou? Você despertou esse seu lado de consciência? Porque é isso que Saturno ele pede dentro do nosso mapa astrológico, Esse arquétipo ele vem como quem diz o seguinte, olha, você está aqui na Terra, você tem uma missão a cumprir. E quando você se perder, quando você sair de rota, lembre do seu mapa astral. Lembre do que a alma veio lapidar, do que ela veio aprender aqui neste momento. Pague todas as dívidas que você tiver na energia de Saturno. Pague todos os seus karmas. Tudo que você tiver de dívida na energia do seu Saturno, pague. Olha na casa que você tem ele e observa por que é tão difícil viver naquela área, mas existem pendências ali. Saturno ele não quer te punir.
ele não quer que você sofra, ele não quer que você passe por desafios assim, com um desejo de te machucar. Pelo contrário, ele quer que você amadureça, ele quer que você cresça espiritualmente. Essa é a grande lapidação da alma, ok? E se você sabe onde você tem o seu Saturno dentro do seu mapa, você pode mandar aqui pra mim. Eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição, que eu explico o que é Saturno em cada signo, em cada casa. Mas me conta, como que foi o seu primeiro retorno de Saturno? Qual foi a grande virada de chave que você teve perto dos 30 anos? Se você tem menos, manda aqui a sua idade e perceba se você não está em algum ciclo onde Saturno foi muito forte na sua vida. Se você teve alguns processos na infância ou na adolescência, comenta aqui também, porque com certeza foi um desses ciclos de Saturno, né, podando, porém, permitindo com que você cresça, ok? Comenta se você gostou do vídeo, deixe o seu like, mande para amigos e amigas, comentem aqui também quais vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês na próxima semana. Um beijinho e até lá. Tchau, tchau.